Sabe, essa ideia de criar mentes artificiais, ela não é de agora. Não começou com os computadores ou com o silício. É uma busca que é da natureza humana, um sonho que atravessa séculos de mitos, de filosofia, de engenharia e que nos traz até uma questão fundamental hoje em dia. Imagina a cena. Essa anedota, sendo verdade ou não, capta perfeitamente a nossa reação a máquinas inteligentes ao longo da história. É sempre uma mistura de fascínio com um medo profundo. A ideia de uma máquina que imita algo que a gente considera tão exclusivamente humano sempre mexeu com a gente. Então, é essa a pergunta que vai nos guiar. Para entender a inteligência artificial de hoje, a gente precisa dar um passo atrás e ver como esse sonho tão antigo evoluiu, das lendas até os programas de computador supercomplexos que definem o nosso mundo. Primeiro de tudo, é importante entender que isso não é um sonho novo. A ideia de dar vida a coisas inanimadas está, profundamente enraizada na nossa cultura. Aparecem mitos e lendas muito, mas muito antes da gente ter a tecnologia para sequer tentar fazer isso de verdade. Do golem místico, feito de barro para proteger uma comunidade, até os autómatos incríveis do século XVIII, como o pato de Valcanson, que imitava funções biológicas, o desejo de recriar a vida sempre esteve presente. E atenção, isso não eram só brinquedos sofisticados. Eram as primeiras tentativas de responder à pergunta: será que a gente consegue construir vida? E aí a coisa começa a ficar mais séria. Vamos avançar um pouco e ver como essa ideia sai do campo da imaginação e vira o centro de debates filosóficos e técnicos pesados. A questão deixa de ser se a gente podia fazer e passa a ser o que significaria se a gente de fato conseguisse. Essa linha do tempo mostra uma coisa curiosa. Apesar da ideia ser super antiga, a história real da IA é bem curta. O grande ponto de virada foi no século XX, claro, impulsionado pelas necessidades da guerra e fundamentalmente por esse simpósio Hickson em 1948. Foi ali que, pela primeira vez, neurocientistas, psicólogos e engenheiros sentaram juntos para discutir a criação de uma ciência da mente. E aqui o debate filosófico pega fogo. De um lado, Descartes dizia que o pensamento era uma centelha divina, uma alma, algo que uma máquina jamais teria. Mas, um século depois, vem Lametrie e diz o exato oposto. A mente é uma máquina. O pensamento é só o resultado de uma mecânica muito, muito complexa. Ele chegou a dizer que um dia um novo Prometeu construiria um homem mecânico que fala. E esse debate, ele ecoa até hoje, não é mesmo? O debate filosófico era ótimo, mas continuava faltando uma peça-chave, um jeito prático de fato, construir uma máquina pensante. E essa peça que faltava foi dada por Alan Turing, um matemático que nos deu, basicamente, a receita teórica para toda a computação moderna. E a sacada genial de Turing foi esta aqui. Ele percebeu que qualquer tarefa, absolutamente qualquer tarefa, que pode ser descrita como um procedimento efetivo, ou seja, uma receita de bolo perfeita, sem nenhuma ambiguidade, pode ser feita por uma máquina. Essa ideia foi a grande virada de chave. E para provar o ponto dele, ele imaginou uma máquina que é quase boba de tão simples. Pensa numa fita de papel bem longa, um leitor que anda para a esquerda e para a direita e que só sabe fazer 3 coisas: ler, escrever e apagar símbolos, seguindo umas regrinhas bem simples. E é só, nada mais. Vamos ver um exemplo prático. Para somar 2 mais 3, a gente representa os números como marcas na fita, com um sinal de mais no meio. O leitor da máquina começa ali, bem em cima do sinal de mais. E agora a mágica acontece. A máquina segue uma receita simples. Primeiro, ela apaga o sinal de mais e escreve uma marca no lugar. Depois, ela anda para a esquerda, apaga uma marca do primeiro número e para. O que a gente tem no final? 5 marcas. Pronto, a soma está feita. E o mais impressionante é justamente isso. Dessa máquina conceitual, de uma simplicidade quase infantil, nasce todo o poder da computação moderna. Cada aplicativo no celular, cada site, cada programa, por mais complexo que seja, na sua essência, é só uma versão muito, mas muito mais sofisticada dessa fita de papel com regrinhas simples. Mas, e sempre tem um mais, né? Aí vem a grande ironia da história. Esse poder teórico todo que o Turing destravou nos levou a um problema bem prático. A nossa ambição pelo que o software podia fazer cresceu tanto e tão rápido que a nossa capacidade de construir esse software direito não acompanhou o ritmo.
Essas manchetes da época contam bem a história. Lá pelos anos 80 e 90, o mundo acordou para uma realidade desconfortável. Construir software é um negócio dificilíssimo. Os projetos estouravam prazos, orçamentos e muitas vezes simplesmente não funcionavam. Isso ficou conhecido como a crise do software. O problema de fundo era este. Software não é como construir uma ponte. Uma ponte você projeta, constrói. O software é um bicho diferente. Ele não se desgasta, mas é infinitamente mais complexo de projetar. A nossa imaginação simplesmente correu muito à frente da nossa engenharia. E é aqui que a história se conecta e o círculo se fecha. E se a solução para o problema de construir software complexo for o próprio objetivo final desse software? E se a IA pudesse, de alguma forma, resolver o problema de criar a própria IA? A ideia que está ganhando cada vez mais força é exatamente essa: usar as próprias técnicas de inteligência artificial para ajudar no processo de engenharia de software. Já estamos começando a construir sistemas que ajudam a projetar, a testar e até a escrever código para outros problemas. A IA não é mais só o produto final, ela está se tornando a ferramenta para se construir. E isso nos deixa com uma última reflexão. Essa longa jornada para criar uma mente artificial nos trouxe a um ponto em que estamos, de fato, dando às nossas criações as ferramentas para que elas se construam sozinhas. A grande questão que fica no ar é: o que é que elas vão construir a seguir?